Amados irmãos e irmãs, nós, domingo passado, celebrávamos a solenidade de Pentecostes e hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E no domingo passado nós ouvíamos na primeira leitura que os discípulos estavam reunidos em cenáculo, juntamente com algumas mulheres, e dentre as quais Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E eles estavam em profunda oração e em um certo momento desceu sobre eles o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. O que significa o Espírito Santo descer em forma de línguas de fogo? Línguas significa aqui, biblicamente, entendimento, comunicação. Então Deus comunica aos apóstolos, Deus comunica às mulheres que lá estavam, todos que estavam no cenáculo, Ele comunica o seu amor, o seu Espírito, e Ele dá a entender que Deus é amor, mas diz que desceu em forma de línguas de fogo. Por que de fogo? Para dizer que não basta só Deus comunicar o seu amor a nós, não basta só que nós venhamos compreender que Deus é amor, é preciso que o nosso coração seja abrasado pelo amor de Deus. E uma vez que o meu coração é abrasado pelo amor de Deus, que o meu coração é ferido por este amor, então, e assim foi o que aconteceu com os apóstolos, nós somos chamados a corresponder a este amor, a dar uma resposta a este amor, diante do amor de Deus, da grandeza do amor de Deus, que abrasa o nosso coração, fere o nosso coração. Nós, movidos por esse amor, por este fogo ardente, somos convidados por Deus a dar uma resposta, a servir este Deus com toda a força do nosso coração, testemunhar a nossa fé. E uma vez que o Espírito Santo desce sobre nós, uma vez que o Espírito Santo é derramado em nossos corações, e diz a palavra que a esperança não nos engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. Uma vez que o Espírito Santo é derramado em nós, e foi derramado abundantemente no nosso santo batismo, e reinflamamos essa santa presença no santo crisma, uma vez que esse Espírito é derramado em nós, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, vós não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Só que nós não nos tornamos somente templos do Espírito Santo, nós nos tornamos casa da Santíssima Trindade. Eu e você somos habitados pela Santíssima Trindade. Veja que grandeza é o amor de Deus, que mistério é esse? Esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que existe, das coisas visíveis e invisíveis, Ele habita em mim, eu sou portador desta presença. E uma vez que eu sou portador da presença de Deus, da Santíssima Trindade, eu me torno templo santo. E eu gosto muito daquela passagem de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés sobe o monte Horebe, e ele avista longe a sarça, sendo queimada, mas não sendo consumida. Daquela sarça vem uma voz que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o solo que tu pisas é santo. Então cada um de nós somos também este território santo. A mesma reverência que nós damos à palavra, a mesma reverência que nós damos à Santíssima Eucaristia, nós deveríamos e devemos dar a cada semelhante nosso. Então, isso significa, marido,
que você tem que fazer reverência à sua esposa, a ela todo o seu respeito, porque ali habita Deus. Se você xinga, se você é grosseiro, você está ofendendo o que é sagrado. Você, mulher, esposa, a mesma coisa. O respeito, a reverência, assim, é os pais com os filhos com os pais. Por isso que eu gosto muito daquela canção do Padre Fábio, que ele diz muito bem sobre isso. Ele diz que somos revestidos da glória de Deus, somos território santo, filhos do céu. A canção é mais ou menos assim, eu não sou cantor, mas ela diz assim, né? Revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou, viverei para proclamar, do céu eu sou, filho do céu, filho do céu, teu amor me faz viver, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Essa é uma verdade que tem que estar no nosso coração. Nós celebramos Santíssima Trindade. Eu poderia aqui, e vou trazer um pouco mais a respeito da Trindade, mas eu não poderia deixar de falar dessa verdade, dessa verdade que a Trindade habita em nós. Somos esses templos santos, territórios santos, consagrados de Deus, revestidos da glória de Deus. E essa presença de Deus que habita em nós tem uma finalidade muito salutar. E nós encontramos essa finalidade na segunda leitura que acabamos de ouvir, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Presta atenção o iniciozinho desta carta, que diz assim: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. A presença da Trindade em nós tem esta finalidade, que é nos aperfeiçoar. Mas diz aqui: trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Não basta só a Trindade habitar em mim, é preciso que eu colabore com a Trindade. Tem uma máxima na teologia que nós dizemos: a graça supõe a natureza, ou seja, supõe a minha colaboração, a minha abertura de coração, supõe que eu permita que a graça trabalhe livremente dentro de mim. Então a presença de Deus que habita em mim, que me torna santo, quer me aperfeiçoar, lembrando que todos nós, por dom de Deus, somos imagens de Deus. É um dom, mas ser aperfeiçoado, ganhar este assemelhamento de Deus, é tarefa, é um processo que nós devemos realizar a vida toda. Nós estamos sempre num processo de feitura, nós nunca estamos prontos. Então nós precisamos deixar a graça trabalhar em nós, trabalhar o nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa personalidade, tudo que somos, deixar o amor de Deus nos aperfeiçoar. E à medida que Deus vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos assemelhando ao coração de seu Filho Jesus. Nós não rezamos? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso que a graça de Deus faz em nós, vai nos assemelhando ao coração de Jesus. Jesus, que é a fornalha ardente de caridade, é uma das invocações da ladainha do coração de Jesus. Ele quer tornar o nosso coração esta fornalha ardente de caridade, para nós amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas eu dizia que eu queria aprofundar um pouquinho sobre a Trindade. Veja, a Trindade, o Pai aqui, na relação
intratrinitária, ou seja, na relação da Trindade em si mesma, que nós chamamos de Trindade imanente. A Trindade em si mesma, o Pai é a fontalidade, Ele é a fonte do amor, Ele é o arqué, Ele é o princípio sem princípio, Ele é a fonte do amor. Por isso que toda oração da Santa Missa e qualquer outra oração litúrgica é direcionado ao Pai por meio de Jesus no Espírito Santo, porque é do Pai que provém o amor, Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte de toda santidade, de toda bênção, Ele é a fontalidade. E se o Pai é a fontalidade, então, Padre, Jesus é o que no seio da Trindade? Jesus é a receptividade, é aquele que acolhe o amor do Pai. E uma vez que ele acolhe o amor do Pai, ele corresponde ao amor do Pai, amando o Pai, sendo obediente ao Pai. Ele mesmo vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Portanto, Jesus, ele responde, corresponde ao amor do Pai. Ele é a receptividade. E se o Pai é a fontalidade, Jesus é a receptividade, o Espírito Santo é o que? É a reciprocidade, é a unidade, é a comunhão de amor entre o Pai e o Filho, é esse elo de comunhão. E é olhando para a Santíssima Trindade, que é modelo perfeitíssimo de família, que nós aprendemos a ser família. Aprendemos a ser família enquanto família de Deus, família eclesial, mas também aprendemos a ser família humana, porque somos a humanidade, somos uma família, e também a família do lar, a nossa família em particular. Então é olhando para a Trindade, essa comunhão perfeita de amor, que nós aprendemos a ser família em todos os sentidos. Aí talvez você diga assim: ah, padre, é fácil o senhor falar que a Santíssima Trindade é a família perfeitíssima. Acorde com a minha esposa descabelada. Acorde com a minha esposa naquele dia que ela acorda com o pé esquerdo, chutando tudo. O senhor vai ver se é fácil viver o amor e a comunhão dentro de casa. O senhor, padre, vai ficar falando bonito aí sobre comunhão e união e amor entre as famílias, mas vai ver o meu marido, que muitas vezes chega em casa, nem me abraça, nem me dá um beijo. Há tempos que ele nem me diz que me ama, só manda coraçãozinho pelo celular. E quando manda coraçãozinho pelo celular, mas ele não olha mais nos meus olhos e diz: eu te amo. Talvez os filhos que estão aqui possam dizer: ah, padre, o senhor não conhece meu pai e minha mãe, na igreja são tão comportadinhos, mas dentro de casa é um caos, uma tempestade. Como é que nós vamos viver o amor dentro de casa como família? Com o pai e com a mãe que eu tenho. E às vezes tem pai, tem mãe, o filho vem à igreja e ainda critica porque o filho vem à igreja, vem ao grupo de jovens. Eu sei, porque hoje eu não sou mais tão jovem, mas já estive em grupo de jovens, e eu sei que muitas vezes tinham pais que não queriam que os filhos viessem para a igreja, preferiram que o filho estivesse na balada, em qualquer outro lugar, mas menos na igreja. Aí talvez esse filho que esteja aqui na missa diga, ou que esteja assistindo, diga: ah, padre, você não conhece meu pai e minha mãe, não. Aqui em casa não é fácil viver esse modelo de perfeição de família. Mas deixa eu dizer para você, não tem mesmo. Não existe. Nós somos humanos, nós falhamos, nós erramos. Mas nós temos que buscar crescer nesse amor. Crescer no amor mútuo entre nós. Esse bem-querer, isso é fundamental. Senão nunca vai haver entre as famílias o perdão, a união. Esses dias eu fiz um casamento bonito, muito bonito o casamento. Os noivos estavam bem piedosos, só que o irmão do noivo não veio ao casamento.
porque brigaram por causa de dinheiro. Não se perdoam de jeito nenhum. A mãe foi lá, falou: filho, vai no casamento do seu irmão. Não vou. Aí chegou a nora e disse: a senhora fica quieta, porque ele não vai. Então nós temos que nos abrir para este amor, a Trindade que habita em nós, esse Deus de amor que é maravilhoso. Senão nós vamos nos afastando e vamos nos perdendo nas nossas relações. Então veja, esse aperfeiçoamento só é possível, repito, se nós nos abrirmos para a ação deste Deus que nos ama, desse Deus que nos ama sem limites, sem reservas. Então que o nosso coração, amados irmãos e irmãs, possa acolher esse amor de Deus que quer nos aperfeiçoar, nós que somos habitadores da presença de Deus. Diga para a pessoa que está ao lado: você habita Deus. Diga com coragem, para acordar. Diga: é 7 horas da noite, quase 8 horas, mas diga: você habita Deus, você é sagrado, você é casa da Santíssima Trindade, por isso você é território santo. Amém? Se acreditamos, vamos aplaudir isso?